Olá, boa noite. Primeiro, antes de tudo, muito obrigado a todas estas pessoas que aceitaram o nosso convite para vir a este debate sobre políticas de juventude a nível autárquico, a nível local. Primeiro, tenho de dizer quem é que somos nós que estamos a agradecer. Nós somos a FES Associação Cultural, uma associação de jovens reconhecida pelo Instituto Português da Juventude, e que trabalha tanto a nível local como a nível europeu e mundial, principalmente na área do cinema e também na área da cidadania por consequência, óbvio. E sentimos que era a nossa obrigação estar aqui a organizar este debate para um tema que pode às vezes ser descartado nas políticas locais, não em termos de tópicos, nos planos de políticas, mas em termos de debate e em termos de inclusão dos jovens nesta participação e nesta cidadania ativa que é o acto de votar e o acto de estar esclarecidos sobre o seu futuro. Também queria agradecer a todas as pessoas que aceitaram o nosso convite. Passo desde já a apresentar o Diogo, representante do CDS-PP. Temos aqui o Sr. Carolino como representante do PS, como representante do PS, que vem substituir o candidato José Mota. Fausto Neves, candidato pela CDU, e António Andrade, candidato pelo Bloco de Esquerda. Infelizmente falta aqui uma força partidária. Foi-nos comunicado agora ao Equador, que o representante que deveria cá estar teve de se ausentar por uma formação no seu trabalho, e que estamos um bocadinho mancos, mas também acho que temos aqui pessoas e massa crítica suficiente para sermos esclarecidos até o ponto que é possível. Queria também agradecer imenso aqui ao Carlos, uma pessoa já um companheiro quase de algumas lutas, um companheiro de projetos também, que aceitou o nosso convite para vir aqui moderar este debate. E eu não gosto muito de ser chato, não gosto muito de me estender nas minhas intervenções. A minha posição aqui é falar o mínimo possível e passar esta parte mais para aqui para o Carlos, e desde já deixo aqui que o Carlos vai fazer, antes de mais, uma pequena apresentação sobre as políticas locais e o papel dos jovens na sociedade, como diz ali no projeto. Muito boa noite. Primeiro, agradecer ao Filipe o convite. É sempre um prazer voltar a Espinho. Eu sou natural de Valdecambra, portanto sou deste distrito, e apesar de estar em Braga já há cerca de 14 anos, é sempre bom voltar a estes lados. Portanto, muito obrigado pelo convite. Eu conheço o Filipe já desde há algum tempo. Encontramos pela primeira vez na atual capital europeia da cultura, Košice, na Eslováquia, e este ano estávamos a comentar lá fora esta questão das redes europeias e o facto de nós nos conhecermos mais lá fora do que propriamente cá dentro, e o facto das redes não serem tão efetivas e eficazes no território português e ao nível das políticas locais e das políticas nacionais. O de noite hoje é bom também ver a casa cheia, é bom ver jovens e pessoas e cidadãos preocupados com políticas transversais de juventude, e portanto os meus parabéns também à plateia por terem aceito este desafio da FEST e termos esta oportunidade para dialogar, para colocarmos questões e para percebermos aquilo que pode ser o futuro também de políticas de juventude aqui em Espinho. O Filipe pediu-me para fazer um enquadramento muito breve sobre aquilo que seriam políticas de juventude, e poderíamos estar aqui a fazer quase um training course, a fazer um curso de formação que poderia demorar 2, 3 dias. Vamos tentar de alguma forma ser sucintos e tanto reunir aqui algumas informações que depois também podem ajudar os candidatos de alguma forma em implementação de políticas locais, ou aqui rever algumas questões importantes. Aquilo que eu vos trago hoje tem a ver com o posicionamento daquilo que são algumas expectativas dos jovens, aquilo que nós conseguimos compreender, aquilo que acontece ao nível nacional, e posicionar isto como futuras políticas de juventude aos diversos níveis. Em Portugal, as políticas de juventude resumem-se àquilo que são as políticas de citivismo. Tem muitas valias e, portanto, é um esquema nacional, português, que tem mais valias do ponto de vista da participação ativa dos jovens. Vamos tentar perceber como é que podemos enriquecer este modelo nacional, com boas práticas a níveis europeias e tudo o que acontece também a nível internacional.
A primeira pergunta para quando se querem definir políticas de juventude é perceber qual é o papel que essas políticas podem ter numa comunidade. E para isso precisamos de perceber aquilo que é o papel dos jovens neste tipo de contextos. São muitas as definições que se colocam, ou os rótulos que se colocam aos jovens. O jovem é um sujeito que está em aprendizagem, portanto é algo que é verde, que precisa de aprender, portanto que os cidadãos mais velhos de alguma forma tendem a instruir. De alguma forma também é um sujeito que se espera que seja um líder, portanto que de alguma forma assuma também os desafios da comunidade, que possa de alguma forma assumir compromissos de desenvolvimento e de inovação. É também alguém que se espera obediência, os pais esperam que os filhos sejam obedientes, que cumpram as regras de casa, que cheguem a casa à hora que está marcada, portanto, de alguma forma, apesar de se esperar que haja aqui uma emancipação do ponto de vista da liderança, há também aqui uma questão de obediência do jovem que deve partilhar os valores da comunidade e de alguma forma também ser um elemento da ação. Espera-se muito dos jovens que sejam participativos, que sejam ativos, portanto, que de alguma forma estejam em ação. Todos os programas de juventude a nível europeu têm este nome de ação, juventude em ação, juventude em movimento. Portanto, espera-se da juventude algo que de alguma forma produza dinâmica. No entanto, também há aqui questões que nunca saem daquilo que é a normalização da juventude, a questão da juventude à rasca, portanto, conhecida pela sua irreverência ou pela sua inconsequência. E, portanto, são todos estes conceitos que, de alguma forma, em algumas das questões são antígonos, se, de alguma forma, mascaram este jovem que nós vimos ali que está pronto para iniciar uma aventura. Aquilo que é certo e aquilo que é completamente central é que o jovem é o futuro da sociedade. Portanto, esta é uma questão em que não há grandes dúvidas. Toda a gente espera que os jovens de alguma forma assumam o compromisso de desenvolvimento, que assumam o seu papel enquanto membro ativo na sociedade e que sejam eles, dentro de algum tempo, a assumir as regras do desenvolvimento quer da comunidade local, quer do próprio país. Portanto, esta é a questão, como é que o jovem pode assumir o seu papel preponderante enquanto futuro da sociedade. A verdade é que existem múltiplos obstáculos e hoje em dia vivemos numa situação em que os jovens de alguma forma vivem estes obstáculos de uma forma muito substancial. Vamos começar pela primeira inserção, onde começam as primeiras dificuldades e onde é necessário debater efetivamente políticas de juventude ao nível da formação, ao nível da educação, ao nível do crescimento. Eu não utilizei apenas uma só palavra, são vários os domínios de aprendizagem que estão encerrados neste conceito. A educação formal, a educação informal, a educação não formal. A União Europeia, de alguma forma, considera este estado de formação ou este estado de aprendizagem em diversas bolhas de ação. Temos a educação formal, aquela que é a formação que é do Estado, aquela que recebemos nas escolas, aquelas que, de alguma forma, é obrigatório por parte do cidadão português em frequentar até o 12º ano. Portanto, estamos a falar de uma formação que é formatada ao nível dos ministérios e que de alguma forma se esperam que os cidadãos consigam compreender este processo de desenvolvimento. Temos depois a educação informal, que acontece ao nível mais básico, ao nível da família, aquilo que tem a ver com as questões primárias, o amor, o ódio, o respeito, a questão religiosa, as questões mais básicas de aprender as cores, de alguma forma os afetos e também aquilo que depois podem levar a alguns tipos de comportamento relativamente a posições culturais na cidade e na região e no país. Há depois uma nova ação a nível formativo que muitas vezes é desesperada. Ela acontece fora da escola e ela acontece fora da família. Normalmente atribuímos estas questões à educação não formal. É onde se fuma o primeiro cigarro, onde se bebe o primeiro copo, onde se fala sobre a primeira relação sexual, portanto, questões que nem os pais nem os professores conseguem interagir. A educação não formal é um fator fundamental de aprendizagem e de percepção daquilo que é a realidade que os jovens, de alguma forma, percepcionam à sua volta. E, portanto, ela está ali no meio, entre aquilo que é a educação informal, aquilo que se recebe da família, aquela questão da obediência primária, e aquilo que depois acontece ao nível do estado social, ao nível da escola. Nós trabalhamos essencialmente ao nível das políticas europeias da juventude nesta bolha intermédia, aquilo que acontece na educação entre pares, naquelas primeiras relações dos jovens, onde eles compreendem a sociedade, onde eles de alguma forma identificam as suas tribos, onde eles começam de alguma forma a ganhar a sua referência. E portanto, este é um fator fundamental ao nível de desenvolvimento. Há várias questões aqui que se podem colocar depois por nichos de civilizações. Há jovens que não têm a possibilidade de cumprir todo o processo de educação ao nível formal,
Há outros jovens que, por exemplo, ficam apenas ao nível da formação informal. Isto acontece com algumas questões sectárias. E depois há um trabalho muito difícil de perceber por parte dos pais e por parte dos professores aquilo que acontece no ambiente fora de escola. E, portanto, é nesta linha de ação que se começam também a colocar algumas das situações. No entanto, há um processo normal, o processo de emancipação. Procura-se que o jovem, de alguma forma, se emancipe, que ganhe a sua autoridade moral, que seja ativo a nível social e que possa, de alguma forma, desenvolver as suas competências ao nível do mercado de trabalho. Aqui acontecem novamente novos obstáculos. Portanto, depois do jovem sair da sua redoma de educação, seja ela familiar, seja ela escolar, seja ela nas relações com os seus amigos, aqui acontece muito a importância do trabalho associativo, aqui a importância do trabalho ao nível das políticas de juventude, porque nós vamos trabalhar exatamente naquela bolha em que não há pais e em que não há professores. Portanto, em que há jovens que nós procuramos que sejam esclarecidos no sentido da partilha de boas práticas e na partilha de bons princípios. Passando esta fase, chegamos àquilo que são as dificuldades que hoje marcam esta geração. A dificuldade em encontrar um emprego, a dificuldade em encontrar um trabalho, a dificuldade em abrir um processo de construção de uma empresa. São muitas as dificuldades, há um sistema neste momento que é económico, que de alguma forma fragiliza, mas depois há ali várias naves espaciais que para o jovem que teve sempre de alguma forma resguardado na escola ou resguardado na sua família, encontra ali quase que um mundo completamente à parte. Relações de diálogo intergeracional com colaboradores da empresa mais antigos e que de alguma forma também lutam pelo seu emprego. Situações de liderança de diferentes chefes que têm modelos de funcionamento diferenciados, de áreas setoriais para áreas setoriais. A necessidade e a complementaridade a nível de trabalho com imigrantes, com jovens qualificados de outros países que entram também no mercado de trabalho que agora é global. A questão da necessidade de autoformação e autodidatismo, portanto, a necessidade de se conseguir, de alguma forma, estar a par das novas tecnologias que não são ensinadas nas escolas. E, portanto, o jovem entra ali no mundo espacial, com várias naves espaciais que estão muitos anos à frente e, portanto, colocam ao jovem graves problemas ao nível da sua inserção, sobretudo ao nível da capacitação de novas ferramentas para o trabalho, para o mercado de trabalho. Estas situações levantam muitos empregos na afirmação cívica do jovem. Cada vez é mais difícil para o jovem poder assumir uma situação regular de questão familiar. Os jovens ficam mais tarde em casa, os jovens têm mais dificuldades de emancipação, os jovens não conseguem de alguma forma garantir o seu subsídio para poder enfrentar uma vida, por exemplo, de família, constituir família, ter filhos. São vários os casos de mobilidade nacional em que o jovem não consegue de alguma forma identificar na sua comunidade possibilidades de realizar e de poder construir a sua vida do ponto de vista da comunidade. E, portanto, aqui surgem várias questões. A questão demográfica, a solidariedade intergeracional, o mercado de trabalho, a liderança política. Todas estas questões levam-nos a este quadro que é assustador. Este é um chavão utilizado a nível europeu, portanto, jovens, educados e desempregados. Portanto, esta situação que não é apenas portuguesa, é uma situação, infelizmente, é geral. Não só também a nível europeu, mesmo ao nível de mercados emergentes e ao nível dos Estados Unidos, estas dificuldades também se colocam. Portanto, cada vez mais temos uma geração muito escolarizada, muito, de alguma forma, instruída, com capacidades tecnológicas nunca antes vistas atrás, porque nós somos a geração que, de alguma forma, se coloca do ponto de vista mais envolvido ao nível da utilização de tecnologias, mas existem enormes dificuldades para que haja uma afirmação clara por parte da jovem. Este problema não pode ser só visto do ponto de vista das questões sociais, portanto há aqui também um fator muito importante de motivação do jovem. O jovem, de alguma forma, deve procurar ter em conta este cenário, em que há, de algumas formas, questões ao nível da educação, ao nível da afirmação civil, ao nível do mercado de trabalho, situações que possam, de alguma forma, levar para uma consequente capacitação, um aumento de uma criatividade e um aumento de uma adaptação. Portanto, parece-me que estas são questões fundamentais. É bom estar aqui em Espinho com a FEST porque eu consigo identificar na FEST estas questões. Portanto, uma necessidade de alguma forma de se adaptar e de procurar novas formas de formação, novas formas de aprendizagem, novas formas que passam por um diálogo intercultural a nível quase internacional. De alguma forma, tenta colocar Espinho como uma água central, como a Europa do cinema. Portanto, há aqui uma procura por parte de uma associação, de alguma forma, em reverter todas as situações que nós aqui identificamos atrás. O que acontece, e aquilo que os jovens que nós vimos no início desta apresentação, é que tudo isto parece manipulado.
parece que tudo está definido para que o jovem tenha que ultrapassar estes obstáculos, conseguir passar a questão da escola, o seu ensino superior, o seu mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho, ter um desemprego, ter outro desemprego, voltar a trabalhar, voltar a estar desempregado, de alguma forma também tentar se afirmar do ponto de vista da sua afirmação cívica, da sua afirmação social, para depois conseguir passar todos estes monstros e chegar a algum lado. No entanto, cada vez mais o final deste jogo parece mais difícil, cada vez existem mais níveis. E portanto, aquilo que me posso dizer ao nível dos jogos sociais, que os jovens cada vez mais jogam mais, é que há sempre um nível, há sempre outro nível. E portanto, isto não para. As dificuldades são cada vez maiores e, portanto, sempre conseguimos atingir o sucesso, também poderá vir novo obstáculo. Vamos deixar aqui algumas dos esforços que foram realizados em Braga. Portanto, Braga foi a capital europeia da juventude no ano de 2012 e, portanto, a cidade teve de alguma forma encarar, juntamente com o movimento estudantil, o movimento juvenil, formas de conseguir ultrapassar este preconceito, este jogo de alguma forma manipula os jovens e que nós nos sentimos de alguma forma aqui numa redoma programada de desenvolvimento, com graves, com situações mais preocupantes e depois com situações de sucesso. O primeiro é aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje, criar mecanismos em que os jovens e os decisores políticos se possam encontrar e estabelecer um diálogo firme. De alguma forma, fazer com que os jovens não tenham medo de poder se sentar em frente a um decisor político e dizer: eu não estou contente com isto, não estou contente com isto, preciso disto, preciso daquilo. Na nossa comunidade, sinto a falta desta ação, sinto a falta daquela ação. Verifico que esta organização e que esta força política trabalham bem neste sentido, mas precisam de alguma forma, encarar uma nova ação neste sentido. A questão da afirmação cívica é fundamental. Aquilo que o jovem, de alguma forma, sente é este palco. A necessidade, de alguma forma, de poder pensar. Eu ter este palco, o jovem terá que obrigatoriamente se preparar. Portanto, ele não vai vir para o palco, de alguma forma, sem propostas ou sem atitudes de mudança para a melhoria. Uma cidadania empreendedora é um conceito novo. É um conceito que o cidadão deve criar valor. E deve criar valor na sua comunidade. De alguma forma, deve ser o primeiro agente de criação de valor, no sentido de criar as perspectivas que não existem. Portanto, a cidadania é algo que não pode acontecer sem empreendedorismo. O cidadão deve ser empreendedor e foi assim que, de alguma forma, também se desenvolveu a cultura portuguesa. Portanto, neste momento, nós estamos a desenvolver um projeto que procura, de alguma forma, percorrer todo o país, juntar os jovens com decisores políticos e, de alguma forma, instaurar este diálogo estruturado. Esta é uma metodologia que também vem da Comissão Europeia e existem projetos e financiamentos que podem, de alguma forma, possibilitar as ações para trabalhar isto. Eu penso que a FEST já fez projetos também ao nível de 5.1 e este nível. Depois, há uma questão fundamental e que não é normal ao nível da cultura portuguesa do apoio ao cientismo jovem, ao nível das políticas juvenis, que é a criação de equipamentos que sejam multidisciplinares, que trabalham políticas transversais. Normalmente cresce naquilo que são os estereótipos da juventude. Ou a banda de rock, ou o skate, ou de alguma forma algum tipo de grafite, algo que seja muito irreverente, de alguma forma tenta-se negar os passados históricos daquilo que foram o trabalho juvenis, como as coletividades musicais, como as coletividades artísticas, como as companhias de teatro, e procura-se de alguma forma dar sempre passos, esquecendo aquilo que foi feito anteriormente. Tudo isto deve ser complementaridade e os espaços devem de alguma forma possibilitar a convergência de várias soluções para os jovens. O jovem pode ter um momento em que pode expressar o seu talento do ponto de vista cultural, mas esse talento também deve ser visto de uma forma de potencializar um negócio, potencializar a criação de uma saída profissional. E, portanto, a criação de espaços que consigam combinar talentos dos jovens, possibilidades de desenvolvimento artístico e questões de empreendedorismo e criação de inovação são fundamentais. Portanto, estes espaços devem ser multidisciplinares, numa ótica de racionamento da estrutura, mas também numa ótica de alguma forma de possibilitar e criar possibilidades ao jovem poder encontrar questões de sucesso, okay? De afirmação, acima de tudo. Esta é uma questão que em Braga nós estamos a desenvolver com o Generation, é um espaço de mudança. Há aqui vários conceitos de juventude, era uma antiga prisão no tempo da PIDE, mas o quartel-general da GNR, foi de alguma forma transformado pela Capital Europeia da Juventude num centro de indústrias criativas, que é muito mais que isso. É um centro juvenil, o Conselho Municipal de Juventude está radicado nesta estrutura, é um centro de incubação, jovens até aos 35 anos podem criar os seus negócios, as suas ideias de negócio e, acima de tudo, é um centro cultural, onde estes jovens têm um palco para poder mostrar aquilo que produzem, aquilo que de alguma forma constroem, aquilo que tentam que seja o seu nível de vida. Portanto, a criação de espaços multidisciplinares que tenham uma vertente de inovação, de educação para o empreendedorismo e, acima de tudo, uma participação cívica, deve ser algo fundamental em futuras políticas de juventude. A questão da informação europeia é fundamental.
de alguma forma desconstruir o complicado. Quando se fala de União Europeia para os jovens, isso é muito complicado, isso é para os senhores deputados europeus, não percebem nada daquilo que aquelas diretrizes que vêm dali, e essa é uma verdade. A comunicação deve ser facilitada, deve ser traduzida e de alguma forma deve ser interpretada para que os jovens possam compreender e a possam atingir. São muitas as soluções que existem ao nível europeu, com financiamentos para o desenvolvimento do associativo, com possibilidades de mobilidade juvenil a nível europeu, e portanto em Braga estamos a definir um novo modelo de comunicação. Criamos uma loja Europa Jovem e portanto em que transformamos as diferenças de entendimento das questões europeias em algo mais atrativo, mais divertido, em que de alguma forma é interessante perceber o que é que acontece na União Europeia, no Parlamento Europeu, e portanto em que é fácil aceder à informação e procurar estes projetos. Projetos de voluntariado europeu, projetos de primeiro emprego ao nível europeu. São várias as oportunidades que estão encerradas nas informações que de alguma forma têm que ser facilitadas o acesso. Depois há uma questão fundamental e tem a ver com aquele esquema que nós vimos aqui há um bocadinho. Existe a escola, existe a família e depois existe tudo o que acontece fora dela. E são aqui que acontecem as primeiras experiências dos jovens. É preciso, de alguma forma, fazer com que os jovens tenham consciência democrática, cívica e inovadora, possam ter influência. A questão da liderança deve-se manifestar a este nível. E para isso também há ferramentas de formação, chamada Educação Não Formal, uma metodologia da União Europeia que trabalha basicamente aos seus questões. De desconstruir o conceito formativo, de colocar o professor ao nível de estudante, em que se partilham as experiências e que não há imposição de saber, em que o jovem de alguma forma se sente à vontade e confortável para poder de alguma forma alimentar um processo instrutivo. Portanto, esta questão da educação para a cidadania, da educação para o empreendedorismo, da educação para a inovação, pode de alguma forma também utilizar a linguagem dos jovens. Essa linguagem é fundamental. E portanto, centros de educação não formal que não existem em Portugal, portanto, também não são tradicionais ao nível das políticas de juventude, devem ser implementados. Eles já o acontecem, a FNAG utiliza de alguma forma modelos de educação não formal, o CNJ, o Conselho Nacional de Juventude, fala de uma forma mais efetiva, mas para minorias muito políticas, para pessoas que estão no topo da hierarquia, portanto, não para as bases associativas, para os jovens em comum, e portanto é preciso de alguma forma democratizar este acesso à educação não formal e estas ferramentas que, acima de tudo, são ferramentas fundamentais para a criatividade e para a inovação. Bem, eu vou terminar. A questão das redes europeias também é fundamental. Estávamos na conversa lá fora no início desta questão. Existem muitas práticas e esta questão do pensar global, agir local é fundamental. De alguma forma, não é preciso inventar nada. A roda existe. O que é preciso é escolher as boas rodas e de alguma forma conseguir perceber se as conseguimos implementar ao nível local. Portanto, participação em redes internacionais, e mais uma vez a FEST tem aqui uma boa prática, portanto, lidera claramente uma rede europeia em que a FEST assume um papel predominante ao nível da sua gestão, mas ao nível de trazer para o espinho um evento que traz economia, que traz alojamento, que traz alimentação, que de alguma forma traz criatividade e que coloca espinho como uma referência do ponto de vista, por exemplo, do cinema jovem, devem ser imitadas por outras associações. Associações que trabalham a música, associações que trabalham a cultura, associações que trabalham a questão social, devem rever este modelo de aprendizagem internacional que traz valor para a cidade de Espinho como referências de aprendizagem do ponto de vista da educação não formal. Bem, já falei demais, vamos ouvir. Há aqui também uma questão importante que tem a ver com os movimentos desenvolvidos pelos próprios jovens. Também é uma questão que podemos claramente referir na FEST. Portanto, há uma associação que de alguma forma decide sair da sua caixa, decide sair do seu território e que procura possibilidades internacionais para alocar um desenvolvimento específico numa área de ação na sua cidade. Em Braga temos assistido também isto, o TAP, que é uma espécie de incubadora de associações. É algo completamente inovador, não existe em Portugal um espaço onde se de alguma forma chamem jovens que têm talento em diversas áreas e diz: porque é que não constituís uma associação, porque é que não reúnes amigos e trabalhas este tema de desenvolvimento e defines uma meta a atingir a médio e longo prazo. Portanto, este tipo de incubadoras associativas podem ser extremamente importantes em comunidades que não têm muitas associações. Portanto, de alguma forma, transferir conhecimento, e aqui a FEST também pode ter esse tipo de ponderância, é fundamental para uma vertente de empreendedorismo, mas acima de tudo para uma vertente de empreendedorismo social ou democrático. São várias hipóteses que ficam aqui. Eu não queria afastar mais porque hoje queremos mesmo colocar as questões àqueles que vão liderar os processos democráticos da cidade de Espinho e, portanto, passaremos já para a primeira questão. De acordo com aquilo que foi
combinado entre a FEST e os colegas que aqui hoje temos. Eu vou tratá-los apenas pelo primeiro nome. Temos o Diogo, o José, o Fausto e o António, e vamos passar então para a primeira questão da noite. Muito bem, estas questões foram preparadas pela FEST, mas seguindo também um momento de auscultação. Portanto, houve um processo ao nível do Facebook, se eu não estou a engano, e através de e-mails em que a FEST, durante a semana passada, recebeu várias propostas de colocação de questões. Vamos ter dois momentos diferenciados no debate. Uma primeira parte em que existem 5 questões e em que cada um dos nossos colegas que vão debater tem 4 minutos para responder. Vamos ter depois uma segunda parte de questões colocadas pela audiência, ok? Há aqui um modelo também misto, primeiras questões que foram levantadas e que foram também enviadas para os candidatos para eles se prepararem. Portanto, vamos então à primeira questão. Muito bem, eu vou ler a questão e depois vamos começar pela direita da nossa mesa, tanto pelo Diogo, passando para o José, para o Fausto e para o António. E depois vamos inverter a ordem também da resposta às questões. A primeira questão que foi colocada pelos jovens de Espinho tem a ver com a questão do desemprego. Eu vou ler a questão. O desemprego jovem atingiu em Portugal um número verdadeiramente estratosférico. Segundo os dados do Eurostat, nos 42,2%, sendo Espinho um concelho especialmente sensível em termos de desemprego e com um número considerável de jovens a emigrar para outros países. Como está a prever abordar este problema e quais as iniciativas concretas e reais, sejam em termos de programas ou em termos de apoios humanos ou físicos para promover o emprego jovem no concelho, assim como o empreendedorismo jovem e a criação do próprio emprego? A primeira pessoa a responder é o Diogo, do CDS-PP. Ora bem, antes de mais, boa noite a todos. Eu, antes de responder à questão, queria só fazer um pequeno enquadramento da minha participação aqui. Eu confesso que tenho bastante dificuldade em falar sobre juventude, porque ainda há pouco o Carlos dizia que se estava a fazer um novo projeto para jovens até aos 35 anos. Bom, eu tenho 34, portanto, eu próprio sou um jovem, portanto, eu tenho muita dificuldade em haver aqui uma dificuldade em falar deles e dos outros, e de mim, não, porque eu próprio cá estou, cá me incluo nessa faixa etária, já não preciso sequer de chamar à colação os jovens agricultores, que são jovens agricultores até aos 45 anos, é que eu de facto sou jovem, e portanto tenho essa particularidade, porque eu tenho alguma dificuldade. Assim sendo, sou de pena de eu estar a ser mais ou menos ridículo, eu não vou falar nunca do jovem, porque o jovem parece que é algo diferente de mim, e portanto vou sempre falar na segunda pessoa do plural, vou sempre falar em nós. Ora bem, quanto a esta questão em concreto, e ainda antes, queria também dizer, e aqui a fazer um bocadinho, desvendar um bocadinho que eu já fiz antes na minha vida, porque acho que também é importante nós sabermos o que é que já foi feito e até como declaração de interesses. É que eu sou um apaixonado por políticas de juventude, não é de hoje, não é de ontem, é de há muitos anos. Eu comecei no associativismo jovem muito novo, com 18 anos, com 16 anos, aliás, peço desculpa, sempre ligado às questões políticas, que eram aquelas que me interessavam, mas sempre no associativismo e, sobretudo, nas políticas de juventude. Fui durante vários anos Presidente do Conselho Nacional da Juventude, ou melhor, Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Conselho Nacional de Juventude, fiz voluntariado, participei em programas de intercâmbio com o exterior, da Youth for Cooperation, onde fomos 15 dias à Ucrânia, no fundo, ensinar, não querendo ser paternalista, mas pelo menos partilhar o que era a democracia com os então países da ex-União Soviética e, portanto, tenho alguma tradição, tenho alguma dificuldade em falar nisto, porque parece que estou a falar sobre mim mesmo. Eu peço desculpa a todos se eu me entusiasmar alguma coisa sobre isso, mas percebam que também me toca a mim. Em relação ao desemprego em concreto, eu devo dizer que o desemprego é, para nós, porventura, a maior preocupação que qualquer um de nós pode ter. Dito isto,
devo também dizer que não há promessas fáceis de acabar com o desemprego, nem há promessas fáceis de acabar com o desemprego jovem, sobretudo em Espinho. Espinho, em grande medida, é algo, ou tem contra si, ou é vítima do seu próprio sucesso. O que eu quero dizer com isso? Espinho foi uma cidade que, na geração anterior à nossa,